Analise essas curvas resultantes da análise dos dados obtidos em um experimento desenvolvido para se avaliar a taxa de sobrevivência dos indivíduos de 3 diferentes populações: seres humanos, pássaros e mosquitos. A partir dessa análise, suponha de que modo esse experimento foi planejado, bem como os tipos de dados que, obtidos ao longo das observações, possibilitaram a construção dessas curvas de sobrevivência. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, indique: letra A, as características iniciais das populações estudadas. Todas as 3 populações estudadas, de acordo com os gráficos, têm um grande número de indivíduos com pouca idade. Logo, quais são as características iniciais das populações estudadas? As populações iniciais têm um grande número de indivíduos com pouca idade, ou seja, indivíduos na fase inicial de vida com alta taxa de sobrevivência. Letra B. Os tipos de dados coletados ao longo do experimento. Observando as curvas, pode-se dizer que foram coletados dados relativos ao número de indivíduos e idade dos indivíduos. Logo, quais foram os tipos de dados coletados ao longo do experimento? A quantidade de indivíduos, taxa de sobrevivência, relacionada com a idade. Número 2. Considerando as informações fornecidas pela curva 1, justifique a adequada qualidade de vida da população nela representada. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é um dado usado pela ONU para analisar a qualidade de vida de uma população. Um dos critérios para calcular o IDH é o nível de saúde da população, indicado pela expectativa de vida da população e a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil pode ser observada nesse gráfico, que é muito baixa, indicada pelo grande número de indivíduos com pouca idade. Logo, considerando as informações fornecidas pela curva, justifique a adequada qualidade de vida da população nela representada. A adequada qualidade de vida da população é evidenciada pela baixa taxa de mortalidade infantil. 3. Suponha que a curva 3 representa uma população vetora de determinada doença. Com base nessa suposição, cite a fase da vida dessa população que deve ser controlada para se evitar a disseminação da doença. Justifique sua resposta. Essa população já tem uma queda grande no início da vida, ou seja, os indivíduos com pouca idade têm uma queda brusca de indivíduos. Então não há necessidade de controlar essa população na fase inicial da vida, já que há uma queda já grande. Na fase de vida adulta, tem uma constante de indivíduos, tem uma estabilização no número de indivíduos. Logo, seria necessário controlar o número de indivíduos na fase adulta. Então, qual é a fase da vida dessa população que se deve controlar para evitar a disseminação da doença? A fase adulta, pois as fases iniciais já apresentam alta taxa de mortalidade. Questão encerrada.